Neste vídeo, eu vou entregar uma base para que vocês entendam uma das principais jogadas do sistema de controle dentro da nossa sociedade. Para entender essa questão, é preciso compreender dois pontos principais: contratos e egrégoras. De forma simples, um contrato é um acordo entre consciências que cria uma permissão vibracional para que certas experiências ou dinâmicas aconteçam. Ele é firmado quando a consciência aceita essa permissão em troca de algo que acredita ser necessário para o seu processo ou para a experiência que deseja viver. Esses contratos podem acontecer de duas formas. A primeira é consciente, quando a consciência tem plena noção dos riscos, probabilidades, vínculos e experiências envolvidas, e mesmo assim, escolhe participar de forma livre, sem culpa ou necessidade. A segunda forma é inconsciente, quando a consciência é induzida ao longo de suas experiências a acreditar que tem a obrigação de aceitar certos contratos. Nesse caso, ela acaba assumindo riscos e entrando em experiências densas porque foi levada a acreditar que precisa fazer isso. Muitas vezes, essa indução acontece através de crenças, narrativas ou até mesmo hologramas que a consciência absorveu ao longo das suas experiências. Essa segunda forma é a que mais ocorre aqui no planeta. Outro ponto fundamental são as egrégoras. De forma simples, uma egrégora é um campo coletivo de energia formado pelo acúmulo de pensamentos, emoções e crenças compartilhadas por um grupo de consciências. Quando se cria uma crença coletiva, uma instituição, uma religião ou uma ideologia, também se cria uma egrégora. E quanto mais uma egrégora é alimentada ao longo do tempo, quanto maior for o número de consciências entrelaçadas nela e quanto maior for seu alcance, ela se consolida em faixas sutis do campo planetário e passa a funcionar como um ponto de conexão entre o plano físico e o astral, e passa a influenciar boa parte das dinâmicas de experiências no campo planetário. Com esses fundamentos em mente, fica mais fácil entender como, ao longo do tempo, o sistema de controle foi se consolidando na nossa sociedade através desses mecanismos de contratos e egrégoras. Dentro do sistema de controle da Terra, muitas egrégoras foram criadas nas civilizações pós-diluvianas. No início da formação dos povos, o mecanismo das crenças foi amplamente utilizado para firmar pactos e contratos que entrelaçavam os humanos às redes de manipulação de grupos regressivos. Híbridos ligados a esses grupos foram colocados em posições de poder para criar e manter essas egrégoras e hierarquias. Muitas religiões e dogmas surgiram dentro desse contexto, conectando grupos humanos às redes desses seres. Entre os que mais consolidaram esse tipo de estrutura estavam facções Anunnakis, que criavam rituais, pactos e doutrinas que alimentavam energeticamente suas egrégoras. Com o tempo, esses sistemas foram sendo atualizados conforme as sociedades se desenvolviam. Mudaram as formas, mas o objetivo permaneceu o mesmo: manter egrégoras ligadas a grupos regressivos e continuar alimentando essas estruturas. Diversas egrégoras foram sendo formadas. Povos como hebreus, babilônicos, assírios, romanos e muitos outros foram influenciados por essas dinâmicas. Panteões, símbolos, crenças e narrativas foram estruturados para consolidar essas redes e sustentar os interesses dos grupos que atuavam nos bastidores. Além disso, pactos e acordos continuaram sendo firmados ao longo das eras. Muitas consciências ficaram entrelaçadas nessas redes e muitas vezes, sem perceber, acabaram consentindo com sistemas que reforçam a própria limitação. Muitos híbridos e infiltrados desses grupos ainda ocupam posições estratégicas dentro da sociedade e mantêm vínculos com essas redes, firmando contratos com peças importantes dentro do grande teatro da Terra. Muitas dessas práticas envolvem rituais ligados a emoções densas, como medo, luxúria e perversão, que servem de alimento para as egrégoras dessas estruturas. Essa é uma dinâmica que foi sendo construída ao longo do tempo e que ainda permanece ativa em muitos setores da sociedade. Grande parte do que vemos hoje é resultado de egrégoras densas
que mantém muitas consciências humanas entrelaçadas nessas redes. Religiões, governos, mídia e ideologias muitas vezes funcionam como pontos de conexão dessas estruturas. Por isso é importante compreender como esses mecanismos operam. O caminho para sair dessa dinâmica passa pelo desentrelaçamento dessas redes, assumir o próprio poder pessoal, questionar crenças limitantes e deixar de alimentar padrões e rituais que mantêm a consciência conectada a egrégoras densas. Por mais que as egrégoras do sistema existam, elas só têm força quando há sintonia e entrelaçamento com a consciência. Quanto menos energia, foco, tempo e emoção você entrega a essas estruturas e às suas narrativas, mais fraco se torna o vínculo com elas. Ao retirar essa alimentação, você começa a sair da sintonia densa com os mecanismos que te sabotam. Recupere essa percepção, integre isso na sua vida, e então retome a liberdade que foi ofuscada por tantas crenças e manipulações ao longo do tempo.